Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 9 até o 13. Se for possível, eu queria convidar a igreja para ficar de pé e a gente orar esta oração preciosa que o nosso Senhor nos ensinou. Diz assim, na sua Bíblia física, né? Na digital também, né, Madre? Também. Mas se você tiver a sua Bíblia, acho que vale a pena você abri-la e a gente ler juntos, tá? Se não tiver trazido, fica do lado de alguém, ou então está aí refletido aí no nosso Data Show, a quem eu agradeço a equipe de mídia aí mais uma vez pelo apoio. Diz assim, ó, versículo 9. Vocês orem assim. A gente vai orar, pessoal. Todos nós, certo? 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas livra-nos do mal e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. Senteis. Podeis assentar. Eu li na NVI e por isso a gente teve um negócio de uma coisa. Mas essa preciosa oração deve reger a nossa vida espiritual. Ainda falando sobre intimidade, eu queria de fato compartilhar esse texto, onde esta oração revela muito de quem nós somos e de quem Deus é. Esta oração do Pai Nosso, como vocês já podem imaginar, não é um ritual para ser repetido, não é um ritual mecânico, não é algo que eu preciso repetir como algo mágico, não. É um mapa que nos conduz, e essa vai ser a nossa pegada na mensagem de hoje. Um mapa que nos conduz à intimidade, ou a um relacionamento íntimo e vivo com o nosso Pai. A oração não é um ritual mecânico, é um mapa que nos leva a um relacionamento íntimo e vivo com o nosso Pai. Oração, com base no que eu aprendo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, sempre foi um lugar de encontro com o nosso Senhor. Se eu olhar para o Antigo Testamento, a oração aproxima aquele que está rogando, clamando a Deus. No Novo Testamento, do mesmo jeito. O nosso Senhor Jesus nos deixou o exemplo, pois ele orava, e não somente orava, como ele ensinou os seus discípulos a orar. Tem um texto que é interessante, que os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele explica que a oração vai muito além das palavras, e ele fala que não usei de vãs repetições, porque a oração não é um lugar para ser estagnado e repetido. Oração é algo para ser vivido e vivenciado com intimidade. É na oração que Deus encontra o seu povo. O Senhor Jesus, ele nos ensina o Pai Nosso, e quando ele ensina o Pai Nosso, ele nos entrega um roteiro não para ser utilizado como muitos utilizam. Muitos quem? Você pode pensar, os católicos, né? Mas os crentes também. Eu e você corremos o risco de utilizar a oração como algo místico, um ritual, algo mecânico, a ponto de, à noite, por exemplo, você orar e falar: Senhor, a mesma de ontem.
cara. Não são somente eles que caem nesse erro. Nós, muitas vezes, por não compreender a oração, nós também corremos este risco. Mas o nosso Senhor não entregou um roteiro mecanizado, ou mecânico, ou um roteiro quadrado, ou algo que não pode sair dali. Pelo contrário, Ele nos entrega um mapa da mina, um mapa da intimidade, um mapa do relacionamento. Eu costumo dizer, e essa frase é minha, se quiser anotar, anota, mas dá os créditos se for compartilhar, que Deus não nos chama a repetir palavras. Deus nos chama a repetir encontros únicos. Na oração, não são palavras jogadas ao vento. Na oração, são encontros verdadeiros com o Rei do Universo. E cada oração é um encontro único. Não dá para ser a mesma de ontem, não dá para ser a mesma de hoje de manhã, porque cada momento que eu passo diante de Deus, eu vivo algo diferente, eu vivo algo novo. Portanto, Deus não nos chama a repetir palavras, mas a repetir encontros únicos. Imagina você, alguém que conhece o caminho para chegar na casa do pai, do seu pai. Conhece o mapa, conhece as ruas, conhece as placas, estuda por tempos e tempos como é que chega até lá. Conhece o nome das ruas, conhece os pontos de referência, sabe os números das casas, conhece como se fosse um GPS exatamente como chega lá. Decora o mapa, decora as ruas, a vizinhança, a paisagem, mas nunca anda pelo caminho. Essa pessoa vai chegar na casa do Pai? Só em decorar o caminho, só em compreender o mapa, como é que chega lá, ele vai chegar se continuar parado, sim ou não? Não. Da mesma forma é a oração. É um mapa que me leva, mas se eu só decorar, se eu só saber como é, e não decidir andar por esse caminho, eu jamais vou chegar no meu lugar de encontro com meu Deus. Assim é a oração do Pai Nosso. Vou repetir, o problema não é orar, aliás, não é o Pai Nosso, não é o Pai Nosso. O problema não é o Pai Nosso que a gente quer repreender, por isso que eu fiz questão de orarmos juntos esta oração preciosa do Pai Nosso. O problema é orar sem sair do lugar. O problema é repetir as palavras sem caminhar em direção ao Pai. O problema é não compreender aquilo que o Senhor nos ensinou e ficar somente no mapa, nunca chegar ao ponto de encontro com o nosso Deus. Quando Jesus ensina esta oração preciosa, Ele está nos desafiando a fazer algo para além do texto, para além das palavras. Ele está nos desafiando a um momento de intimidade. Na oração, o nosso Deus, Ele nos acolhe. Na oração, o nosso Deus, Ele nos redireciona ou nos reorienta. Nesta oração, Ele nos sustenta e nos protege. É isso que eu aprendo com a oração do Pai Nosso. Vamos caminhar por esse mapa? Podemos? Primeiro, Ele nos acolhe, versículo 9 do capítulo 6 vai dizer: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Quando ele começa, ele poderia falar Deus do universo, Senhor grandioso, Rei eterno, soberano. Ele poderia falar vários termos se referindo ao nosso Deus. Mas ele escolhe Pai. Ele escolhe Abba. Um termo de intimidade familiar, um termo de intimidade que ele se propõe a revelar. Agora, o que eu acho mais magnífico é que não é simplesmente pai, não é simplesmente meu pai,
é Pai Nosso, cara. É Pai Nosso, cara. É Pai Nosso. Ele nos acolhe como filho. A paternidade de Deus está latente na vida e obra do nosso Senhor Jesus. Ele já nos insere nesta família, Pai Nosso. Quando vocês forem orar, fale assim, Pai de Jesus. Não. Fala Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Essa oração é tão extraordinária, porque ela começa com essa ideia de identidade, sabe? Falando para mim e para você quem nós somos. Nós louvamos agora a coisa mais linda. Eu pequei, mas Ele me perdoou. E por Ele ter me perdoado, eu posso declarar. Meus irmãos, Ele nos acolheu como filhos amados. Ele fala, Pai Nosso, quando vocês forem orar, pecadores, podem dizer sem medo, Pai Nosso, porque isso está dizendo que vocês são filhos por adoção. E é interessante que ele não fala assim, peçam isso, não, ele começa falando sobre identidade. Antes de pedir, saiba quem você é. São filhos. Antes de pedir, entenda a quem você pertence, ao Deus eterno. Antes de falar qualquer coisa, entenda que você é filho. É por isso que eu digo que isso serve para a minha vida e para a sua. Nós precisamos compreender quem nós somos em Deus. Nós achamos que estamos muito distantes, mas Ele declara, nós somos filhos eternos. Somos co-herdeiros com Cristo. Fazemos parte dessa família, não porque eu quero, porque eu sou bom, não, mas porque Ele diz, Pai Nosso que estais nos céus. Quando vocês forem orar, não se intimidem. Chame o Deus Criador de todas as coisas de Pai. Porque a paternidade de Deus nos acolhe. Nos dá proximidade, nos dá segurança. É muito mais fácil a gente se aproximar de um Deus em que nós temos intimidade e o reconhecemos como Pai, do que aquele que é o tirano, não é não? Tirano, o cara que é bravo, o cara que é... Cara, Romanos capítulo 8 tem um texto, bota aí, 15 de Romanos capítulo 8, versículo 15. Extraordinário, extraordinário. A oração, meus irmãos, não é para impressionar Deus, não é para Ele perceber que nós somos eloquentes, não é para Ele perceber que nós estamos ali, à disposição dEle, não. A oração é para nos aproximar dEle, é para que nós possamos estar diante dEle como filhos amados. Olha aí, ó. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos. Podemos clamar, Paizinho, te compadece de mim. Pai, tem misericórdia de mim. Senhor, papai, paizinho, olha com carinho para a minha vida, os meus pecados, o meu coração corrupto, avarento, um coração que se desvia por qualquer coisa. Tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Eu descubro aqui que eu não oro para ser aceito. Eu posso até fazer um bocado de coisa para ser aceito no trabalho, na igreja, em casa, na vizinhança, no time de futebol. Eu tenho que fazer um monte de coisa para ser aceito. Mas com Deus não, cara. Eu não oro para ser aceito. Eu já reconheço que Ele é o meu Pai, o meu Senhor, que Ele já me acolheu. Se por acaso você tem dúvidas, em nome de Jesus, entenda o Pai Nosso, entenda Romanos capítulo 8, você já é acolhido como filho de Deus.
Pastor, eu tenho dúvida, eu tenho um coração obstinado, é difícil, eu sou complicado. E aí, pastor? Você foi perdoado pelo sangue de Jesus. E esse sangue te limpa de todo pecado e te faz filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. É quando eu deixo a intimidade, é quando eu deixo de orar como um servo que tem medo e passo a conversar com Ele com reverência, obviamente, pois Ele é Deus, mas com intimidade de filho, que é o que nós somos. Primeiro, Ele nos acolhe. Segundo, Ele nos reorienta. Isso aqui é massa. Ainda no versículo 9 ele fala isso e passa para o 10. Diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois de Deus, aliás, de Jesus revelar quem é Deus, é o nosso Pai, quem nós somos em Deus, filhos verdadeiros, filhos amados, filhos cuidados, agora Jesus nos mostra as prioridades, aquilo que vem primeiro. Olha o foco dele, ele fala: teu nome, teu reino, tua vontade. As prioridades que eu aprendo com a oração do Pai Nosso é que, na minha oração, não deve ter o intuito de convencer Deus a fazer a minha vontade. Eu tenho bons argumentos, sou eloquente a ponto de convencer Deus a fazer o que eu quero. Negativo. O que o Jesus me ensina é que Ele vai alinhar o meu coração com a vontade do meu Deus, porque esta vontade é que é boa, é que é perfeita e é que é agradável. Ele vai reorientar, realinhar o meu coração. Lembra o que o Jesus Cristo orou lá no Getsêmani? Ele pôde fazer aquela oração. Lucas capítulo 22. Verso 42, Jesus no Getsêmani, ele fala, acho que é 42, Lucas 22, 42, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Está difícil, é doloroso, é sofrido, é complicado o pecado desse pessoal, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele ensina e vive aquilo que ele ensinou. A nossa vontade não deve prevalecer diante ou em detrimento da vontade de Deus, porque Deus realinha, reorganiza, reorienta o meu coração segundo a vontade dele. Em outras palavras, orar é priorizar a vontade de Deus, é priorizar os desejos de Deus. Quando eu quero orar pelas minhas vontades, eu preciso quebrar e dizer: me ajuda a tomar a decisão correta. Me ajuda a priorizar a coisa correta. Me ajuda a vencer os desejos que não te agradam, que não vêm de ti. Portanto, uma oração madura, com base nessas prioridades, começa com algumas perguntas, sabe? Essa semana eu fui confrontado e eu achei muito legal. Alguém me confrontou sobre a minha vida devocional. Eu achei assim muito precioso. Ela falou: olha, mas te via sempre orando, lendo a Bíblia, meditando. E de uns tempos para cá eu tenho te visto muito fazedor de coisas. Isso me quebrou. Fiquei muito feliz pelo confronto, não pelo ativismo. Só que este confronto foi necessário,
Porque eu me coloquei diante de uma situação onde o altar do ativismo estava prevalecendo. Antes, as pessoas percebiam que eu era o homem da palavra, o estudante da Bíblia. Hoje, pelo menos nessa percepção, e eu concordei com a pessoa, ela me confrontou como o ativista, de que chegava no culto, não tinha tempo para sentar e adorar, não tinha tempo para ouvir Deus falar, mas estava na mídia, estava numa reunião durante o culto, estava correndo para um lado e correndo para o outro. Essa palavra chocou o meu coração. E o confronto daquela pessoa me fez refletir sobre a minha vida devocional. É extraordinário como Deus faz. Extraordinário como Deus faz. Na minha oração, começa assim: Senhor, como é que eu posso honrar o Teu nome? Senhor, como é que eu posso honrar o Teu nome? Como é que eu posso cooperar com o Teu reino? Como é que eu posso me envolver da maneira correta no Teu reino? Como é que eu posso, o que é que eu preciso abrir mão? O que é que eu preciso abrir mão para fazer a Tua vontade e não a minha? O que é que eu preciso fazer? O que é que está me tomando o meu tempo para a adoração? O que é que está tomando o meu tempo para Te exaltar? Meus irmãos, se a nossa oração, isso foi para mim, tá? Se a nossa oração não muda a minha direção errônea, eu ainda estou repetindo as palavras vãs. Eu não estou seguindo o caminho, eu estou apenas decorando o mapa, decorando o nome das ruas, decorando as placas. Mas eu descubro que o nosso Senhor Jesus, através da oração do Pai Nosso, Ele me acolhe e Ele reorienta o meu coração. Terceira coisa que eu descubro é que Ele nos sustenta. Versículos 11 e 12, diz assim: Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus toca em duas necessidades essenciais do coração humano. Aqui Jesus trabalha em pontos cruciais para a nossa jornada, pois Ele nos sustenta como? Ele vai trabalhar na dependência diária. Ele vai trabalhar na necessidade do dia a dia. Ele fala: o pão nosso de cada dia, dia após dia. Aqui está falando de confiança, mas não é confiança para o futuro, é confiança para hoje. É acreditar e confiar o agora. Porque Deus nunca prometeu estoque infinito. A promessa não é essa. A promessa é diariamente sermos alcançados pela sua misericórdia. Lembra lá de Lamentações, por exemplo? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Na nossa vida, as misericórdias, manhã após manhã, são renovadas. Deus promete esse cuidado diário para nós. Não adianta eu querer estocar a minha intimidade do domingo, que vai valer para a semana, para o mês, para o trimestre. É diariamente, é constante, é diário o meu relacionamento com Deus. Primeiro ponto, primeira coisa essencial do coração humano que Deus trata e trabalha nesta oração é a dependência diária. A outra coisa é o perdão restaurador. Isso aqui é cruel. Eu falei sobre Filemão aqui, quem lembra?
conversamos sobre Filemão e fala muito sobre perdão, né? Amor, perdão, consideração, responsabilidade e tal. Cara, mas o perdão é terrível. A gente, enquanto pastor, temos caminhado e visto a dificuldade de acontecer o perdão no meio da igreja, dos cristãos. Mas aqui eu compreendo algo sobre a cura do coração. A cura do coração. Jesus está falando, perdoa as nossas dívidas como? Como eu perdoo os meus devedores. Como eu perdoo aqueles que me ofendem. Como eu perdoo aqueles que me acusam, que me apontam, que me julgam. Não existe maturidade sem perdão, meus irmãos. A intimidade com Deus, ela é real, mas não combina com mágoa guardada. A gente vai só remoendo. Não, eu perdoei, pastor, será? Perdoei, mas você vê aquela bicha feia, desse cabelo ruim. Não perdoou. Eu falei aqui já, né? Perdoar não é esquecer aquilo que aconteceu. Não dá. Não dá para esquecer. Tem uma frase que diz que quem apanha não esquece, né? Sei lá. Se não tiver, eu inventei agora. Quem bate, esquece. É isso mesmo, mesma coisa, né? Quem bate, esquece. Quem bate, esquece. Então, quando você sofre, você não vai esquecer, cara. Você esquecer aí a amnésia, é diferente. Agora, você vai conseguir conviver com isso. Você vai caminhar com isso. Ou pelo menos deveria. Porque isso é a cura do coração. Isso é o perdão restaurador. A intimidade com Deus não combina com mágoas remoendo o meu coração, mágoas guardadas, ressentimento sendo cultivado diariamente. Coração endurecido que não perdoa, coração endurecido que não aceita aquilo que aconteceu. Nós precisamos entender que Deus já nos libertou para perdoar, pois fomos perdoados. Fomos perdoados. Quem não libera o perdão, a comunhão ela é bloqueada também. Quem não libera o perdão bloqueia um monte de coisa no seio da igreja, no meio da igreja, na família. Nós precisamos perdoar todos os dias. Todos os dias. Não porque eu sou mais maduro do que o outro, e aí eu consigo perdoar. Não. Mas porque eu aprendo a depender de Deus, ou em Deus, depender de Deus. Eu não perdoo porque eu sou melhor do que o outro, porque eu sou mais maduro do que o outro. Eu perdoo porque eu dependo de Deus para me dar graça. Porque eu tenho o meu coração tratado todos os dias. Porque eu preciso de humildade para reconhecer que é Ele e nele que as coisas acontecem. Na oração do Pai Nosso, eu percebo que Ele nos acolhe. Que mais? Que Ele nos reorienta. Que mais? Que Ele nos sustenta. E no versículo 13, que Ele nos protege. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus, mais uma vez, nos ensina a reconhecer a nossa fragilidade. De novo, Ele nos ensina a reconhecer a nossa fragilidade. Não para que a gente se sinta diminuído, com complexo de inferioridade. Não. A ideia é que a gente perceba a nossa dependência total nele. Porque a oração que é íntima com Deus, ela não nasce da autoconfiança, eu posso, eu sei, eu tenho, mas na dependência do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
a tentação, e ele vai falar sobre a tentação aqui, ela não é vencida com a força de vontade. Eu quero, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, eu quero. Eu posso até tentar, mas aquela tentação vencida, acho que não perdura. Pode ser que consiga uma coisa ou outra, mas tentação, só será vencida, só será eliminada em nossa vida com a oração, com o poder de Deus, com a proteção divina. O salmista, ele fala, 122, versículo 7. Salmo 122, versículo 7. Não, Salmo 121, versículo 7, vai, vê se é. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. E esse mal aí, do Pai Nosso, esse mal na nossa vida, vai incluir os ataques espirituais. Sabia que tem, irmãos, ataque espiritual? Sabia? Sabia, irmãos? Eu cheguei no seminário, aí eu perguntei, né, os alunos lá, pessoal, vocês acreditam que tem ataque espiritual, que tem inimigo, tem demônios, tem Jesus, tem Deus, vocês acreditam nisso? O pessoal ficou assim como vocês, eu fiquei na dúvida, rapaz, será que eles não sabem que... Vocês acreditam que tem, irmãos, ataque espiritual? Que bom que vocês acreditam. E tem, meus irmãos, tem. Nós somos alvejados diariamente. Alvejados diariamente. Por isso que precisamos vigiar. E não é o capeta com tridente na mão, não. É bem bonitinho assim, a gente até acha meio coisado. Mas não. A gente até é legal. Até oferece para os outros, às vezes. Mas tem, meus irmãos. E o mal, é este mal que Deus nos livra diariamente. Ataques espirituais, engano do nosso próprio coração. Sabia que a gente é enganado pelo nosso coração, sabia? Jeremias diz o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração do homem, ele é enganoso, e não é do homem não, é do homem. É o meu coração que me engana, é o meu coração que me faz escolher errado. O mal que está inserido nesse versículo são os ataques espirituais, são os enganos, os engodos do coração, são os discernimento que a gente não tem e toma decisão sem discernir. É isso. Mas a minha oração, a sua oração, uma oração verdadeira, não repetições sem sentido, ou sem noção, ou sem pensar, sem reflexão, mas a oração do Pai Nosso, em sua essência, como um mapa, vai te levar ao relacionamento íntimo com Deus e vai te ajudar a ser livre de todo mal. Porque quem ora por proteção, vive debaixo da mão de Deus. Ah, pastor, então pronto, não vai acontecer mais nada de ruim. Pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, eu acho até que vai acontecer. Mas se eu não orar, é pior ainda, ou não? Quem não ora por proteção, vive exposto. Quem ora por proteção, vive alerta, vive atento, vive sensível, vive guardado e guiado por Deus. Eu estou alerta, eu estou atento, eu estou ligado, Tudo isso para trazer a uma conclusão. A conclusão é, Jesus não nos deu o Pai Nosso, não nos entregou o Pai Nosso para ser apenas repetido, mas para ser vivido. Não adianta ficar só repetindo, tem que ser vivido. A pergunta é,
Ou a pergunta não é: você sabe orar? Você sabe a oração? Você conhece? Você sabe disso, sabe daquilo? Você sabe o caminho, sabe o mapa? Essa não é a pergunta. A pergunta é: você tem caminhado por aqui para chegar ao lugar de encontro com Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Eu tenho caminhado no meu lugar secreto, no espaço de oração, eu tenho caminhado rumo ao meu Senhor? Porque se eu ficar só no mapa, não vai adiantar. Se eu ficar só olhando e decorando o mapa, as ruas, os nomes, as placas, não vai adiantar. E a oração do Pai Nosso não é um mantra, não é algo místico, não é algo que me livra só por eu falar. Pelo contrário, como já foi dito aqui, eu repito, é um mapa de intimidade com Deus. Ele nos ensina a viver como filhos acolhidos. Nos ensina a viver como servos com o coração reorientado diante de Deus. Nos ensina a viver dependentes e perdoados, sustentados. Nos ensina a viver protegidos e guiados pelo Deus eterno. E eu finalizo como tudo começou. Porque tudo começa quando nós entendemos, compreendemos que Deus não nos chama a repetir palavras. Deus nos chama a repetir encontros únicos. Amém. Vamos orar. Oremos. Meu Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra que ficou registrada para a Tua igreja. Obrigado pelos Teus ensinamentos, meu Senhor. Obrigado por revelar aquilo que o Senhor pretende fazer em nós e através de nós. Que nessa noite, meu Deus, nós possamos compreender os Teus propósitos sobre nossa vida. Nos perdoa os pecados, Senhor. Pecados da autoconfiança, pecado da arrogância, pecado do ativismo, pecado da autossuficiência. Deus, perdoa os nossos pecados e coloca em nosso coração a certeza e convicção de que somos filhos Teus. Trabalha no meio da igreja, Senhor, para que possamos Te buscar em oração, para que possamos ter uma vida devocional inteira diante do Senhor. Não deixa, Pai, a gente falhar no nosso tempo de louvor, de adoração, de comunhão. Não deixa, Pai. Que possamos olhar para o mapa, mas não somente isso, que possamos entrar no carro e seguir pelo caminho até o local de encontro com o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, pois a Tua palavra nos direciona e é através dela que nós queremos viver. Que possamos guardá-la no Teu coração, para que diariamente, alimentados pela Tua palavra poderosa, nós possamos escolher, decidir com discernimento e termos uma vida saudável para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus.